sejam muito bem-vindos a esse apartamento aqui, onde nós desenvolvemos um trabalho de homestaging e ele foi vendido em menos de uma semana. E foi um resultado assim incrível. E o cliente trouxe algumas objeções que eu vou contar aqui para vocês. A primeira era em relação ao apartamento ser muito branco. E vocês viram já que a gente conseguiu quebrar e muito bem essa objeção do apartamento branco. E tem uma questão dos banheiros, que já já eu vou mostrar todos os detalhes. Então me acompanha aqui em mais um tour e agora já com o apartamento vendido em menos de uma semana. Esse apartamento fica aqui no Tatuapé, uma região bem nobre, perto de shopping, escolas, e tem um valor aproximadamente de 1.200.000, que era o que o meu cliente estava pedindo há 6 meses, com bastante visita, mas nenhuma proposta, 0 propostas. E esse apartamento aqui, ele está localizado em um condomínio com mais 7 torres. Imagina, gente, são 7 torres de mais de 20 andares cada uma. Então você tem muita concorrência, você tem muitos imóveis iguais, praticamente iguais, para ser vendido no mesmo prédio. E por que o dele ia se destacar dos demais, estando vazio, totalmente branco, sem vida e sem graça? Então, depois de tentar por 6 meses vender esse apartamento sem sucesso, do jeito que ele tá, que eu vou mostrar aqui nas fotos do antes para você, ele conheceu o homestaging, decidiu entrar em contato com a gente e fechou esse serviço. Em mais ou menos 20 dias, a gente mobiliou e decorou todos os espaços do imóvel. Sim, a gente leva tudo, ó, a gente leva o sofá, a gente leva a cadeira, as poltronas. Tudo isso faz parte do nosso acervo pessoal e a gente aluga para o cliente até o imóvel ser vendido. Não é projeto 3D, a gente não faz projeto 3D, sim, é tudo real, você pode sentir, você pode tocar, você pode, passar a mão assim. Além disso, a gente trabalha muito com a experiência sensorial, então assim, sempre tem um cheirinho gostoso. Eu desenvolvi 5 aromas personalizados para os trabalhos que a gente desenvolve. Então não é só colocar móveis dentro do apartamento, é pensar em quais objeções a gente precisa quebrar, aonde a gente precisa destacar o imóvel, e esse apartamento foi um super case nesse sentido. Muitos imóveis que a gente faz homestaging, que vocês podem acompanhar aqui no canal, tem uma planta legal, tem uma boa ventilação, tem uma boa iluminação, tem uma disposição bacana, tem uma vista legal. Esse daqui a gente tinha alguns problemas. E uma das coisas que o meu cliente falou, Chay, eu tenho 2 banheiros que são bem estranhos, que eu acho que é isso que está dificultando a venda, mas eu não quero fazer uma reforma, porque vai gastar muito dinheiro, eu não quero investir, é tempo, então eu não quero fazer reforma. Você consegue trazer aí para o imóvel, uma beleza, você consegue trazer vida para ele e minimizar essa questão desses banheiros? Eu analisei ali o projeto, as fotos que ele mandou, o imóvel, falei assim, a gente consegue fazer um trabalho, pode confiar na gente. E foi isso que a gente fez e eu vou mostrar aqui já essa parte dos banheiros para vocês. Mas falando da sala, pessoal, o que era a questão aqui? Eu precisava trazer para esse espaço um pouco de vida, um pouco de alegria, um pouco de aconchego. Então, o que eu fiz? Trabalhei com uma palheta clean, o sofá cinza, o tapete cinza, as paredes já eram um tomzinho de cinza e trouxe um pouco de cor em elementos estratégicos, como a parte de almofadas, uma parte ali da poltrona, acessórios decorativos que a gente trouxe para dar esse aconchego. Ó, a gente tem um livro caixa aqui, os passarinhos, tons em cobre, então pequenos elementos que trazem aí essa sensação de acolhimento, de pertencimento e que chamam, que destacam dentro de uma palheta muito clara, que era o que estava aqui nesse imóvel. E outro ponto importante era a distribuição do mobiliário. Aqui nós tínhamos uma questão do layout, porque como é uma sala integrada com a cozinha, você perdia um pouco da referência e era uma sala para 2 ambientes. Então, o que a gente trouxe, Uma das premissas do homestaging é que ele tem que ser acolhedor, aconchegante, e a gente normalmente tende a não colocar no sofá de costas para a porta.
Já que a televisão teria que ficar naquele espaço, eu teria que ter um sofá, né, do lado de cá, só que eu não queria ter um sofá de costas para quem entrasse. Então a gente fez esse sofá que é como se fosse uma ilha. Então a pessoa entra, né, ela já se sente acolhida, ela consegue entender a distribuição do imóvel, ela consegue ver que tem espaço, que não vai ficar apertado, fazer uma boa circulação. Que são elementos leves que se encaixam. Então, pensar no layout é extremamente importante para o trabalho de homestaging. E eu sempre gosto de frisar que é um trabalho muito diferente do design de interiores. Porque se fosse, por exemplo, um design de interiores, talvez eu tivesse colocado um aparador aqui atrás, eu teria pensado na necessidade do cliente que ia morar aqui. Mas como é para vender, precisamos pensar em como as pessoas vão ver esse imóvel assim que ela abrir a porta. Ele está receptivo? Ele agrada, ele encanta, então é isso que a gente trouxe aqui para esse ambiente. E trabalhamos tons, então aqui a gente tem um tom de terracota, tem esses acessórios em cobre, em dourado. Essa sala que ficou incrível, né? Com todo esse espaço, essa circulação. Para quem tem filho pequeno, que muito é o público desse condomínio, já que é um apartamento aí de mais ou menos 140 metros quadrados, são 3 suítes, então você tem espaço para ver seu filho brincar. A cozinha integrada ajuda muito nisso. Eu tenho um filho pequeno e é muito bom, porque eu consigo às vezes cozinhar, fazer as coisas ali e conseguiria ver ele brincando na sala, assistindo televisão, poderia conviver mais. Então foi muito esse público que a gente pensou, em famílias com filhos, ou com filhos pequenos, ou com filhos adolescentes, mas a ideia era realmente trazer esse perfil de família. Agora, pessoal, falando um pouquinho desse cantinho aqui da sala, vem aqui comigo, olha só. A gente tinha uma questão aqui, quando a gente começou a fazer o trabalho de homestaging, é que aqui atrás tem um buraco. Não sei se vocês viram, perceberam, vou tirar aqui o quadro só para vocês verem. Olha só, aqui atrás tem esse buraco. Por quê? Esse buraco aqui, ele faz uma parte com o quarto lá do outro lado. E a gente pensou, nossa, eu preciso dar um jeito de... Ficou estranho, né? Esse buraco aqui. A pessoa entrava, o que ela via? Tudo branco e esse buraco aqui. Então, trazendo essa ideia do quadro representando uma televisão, a gente conseguiu minimizar essa ideia aqui. E a pessoa depois quiser, ela pode fazer um painel, ela pode trazer, né, outros elementos para esse espaço. Então, a gente conseguiu com uma solução simples, sem precisar fazer reforma, trazer, né, um espaço legal e minimizar isso aqui que seria um problema. Aqui na parte da TV, a gente acha que, como esse prédio é bem antigo, deve ter uns 20 anos ou mais, a pessoa que fez esse buraco aqui era para colocar uma televisão de tubo e que acabou depois não sendo mais usada e ficou esse buraco aqui. Mas quem comprar o apartamento pode fazer um painel, pode personalizar e fazer de acordo com o que ele achar melhor. Mas a gente trouxe uma solução, né? Disfarçamos aqui esse buraco, ele continua existindo, mas ele não tem uma sensação tão negativa quanto tinha inicialmente, porque não é a primeira coisa que a pessoa vê. Antes era abrir a porta, dava de frente com esse buraco. Agora não, a pessoa abre a porta, vê o sofá, vê a ambientação, vê a mesa de jantar, tudo, né, o conjunto. E aí eu sempre gosto de frisar que se a pessoa entra no imóvel, ela tem uma sensação positiva, ela vai começar a racionalizar positivamente e achar elementos para concretizar aquela compra. Se ela entra e tem uma sensação negativa, ela vai começar a olhar só os defeitos para dar desculpa para não comprar o imóvel, que eu acredito que foi o que aconteceu aqui, porque sempre tinha visita, mas não tinha venda. Quero falar com vocês da varanda. No homestay, a gente tenta potencializar todos os espaços. E essa varanda era realmente grande. Aqui na sacada é algo que gera muito valor para os imóveis ter uma sacada. Porém, nesse prédio, nesse condomínio, você não podia fechar de vidro, nenhuma sacada fechada de vidro, e você também não consegue integrar com a sala. Então a gente tinha que montar um ambiente que ficasse convidativo, que mostrasse o potencial desse espaço. Aqui a gente montou uma poltroninha com uma mesinha, plantinhas, trouxe aqui o tapetinho de grama artificial para trazer um verde. Aqui na parte, nessa parte que tem a parte da mesa,
trouxe ali um ripadinho com umas folhinhas também para representar a natureza que a gente sempre gosta. E uma mesa para 4 pessoas. Pensando que você tem um apartamento que tem 3 suítes, então 4 lugares provavelmente é o que vai comportar ali a família que vai viver nesse espaço. Então todos eles podem, né, se sentar à mesa. E eu sempre penso em ambientes que a gente pode ser assim um destaque maior. Aqui na varanda, como não tinha um fechamento, a gente não quis trazer, por exemplo, uma mesa posta ou colocar muitos elementos porque poderia molhar, poderia estragar. Gente, aqui tem um vento, quando venta, meu Deus, poderia voar também. Então a gente fez um ambiente um pouco mais clean, mas mesmo assim tem vários detalhezinhos que trazem essa sensação de lar, de aconchego, de acolhimento. Então a varanda a gente conseguiu representar muito bem e a vista dela é linda, porque você tem todo essa vista aqui ampla dos prédios da cidade e é um andar muito alto, então a gente quis valorizar isso também da vista. E falando de mesa posta, vamos lá agora para a sala de jantar e para a cozinha que eu quero mostrar o que a gente fez. A mesa de jantar, a gente queria trazer para esse espaço algo mais fluido, porque você tem tipo um quadradão aqui, tem uma coluna bem aqui, tudo branco, e as formas circulares, elas trazem esse acolhimento, e as formas que são mais pontiagudas, elas trazem mais uma sensação, né, de defesa por conta das pontas que existem. Então, nesse espaço, poderia uma mesa quadrada? Poderia, mas não traria essa conexão que eu queria gerar. Você já tem um sofá que acolhe, então a minha opção foi uma mesa redonda. Aqui a gente está usando uma mesa redonda de 1,50 m. E, gente, é caríssima uma mesa redonda de 1,50 m para a gente, né, trazer e para conseguir montar um apartamento como esse com valor de algo em torno de 1,5% e 2,5% do valor do imóvel. Quem já decorou uma casa sabe que a gente gasta em média 25%, 30% do valor do imóvel. Então, eu tô falando aqui da gente conseguir fazer um trabalho para acelerar a venda com custo muito acessível. E por isso que para vários ambientes eu trago soluções mais econômicas. Então, essa mesa aqui é uma mesa cenográfica. A gente desenvolveu uma base específica, pintamos ela de uma cor que ornasse com os outros elementos e o tampo dessa mesa a gente fez adesivado com esse adesivo que tem aí uma padronagem de madeira e ficou assim incrível. Então a gente trouxe esse elemento da mesa cenográfico, mas só acha que é cenográfico se a gente falar, porque se a gente não falar também passa como uma mesa real, né? Mas como eu gosto muito da cenografia, as camas que a gente faz, praticamente todas são de caixas de papelão e a gente traz muitas dessas soluções, eu gosto de frisar aqui e mostrar para vocês. Aqui a gente trouxe as luminárias que não tinham também. Na sala a gente fez algumas manutenções, tinha uns buraquinhos no teto, a gente também eliminou esses buraquinhos, a gente pediu para o proprietário fazer essas manutenções, porque é bem importante que além desse trabalho de homestaging, o imóvel esteja em condições. Para a pessoa não entrar e falar, nossa, vou ter que pintar o apartamento, vou ter que fazer isso. Então a gente olha esses detalhes. E eu também queria para cá mais tecidos, porque tecido traz esse acolhimento, por isso que a gente colocou essas cadeiras aqui que são lindas em tecido, também no tom de cinza, para trazer a sofisticação. E aqui bem na entrada nós temos o lavabo. O lavabo a gente não quis mexer em muitas coisas, porque a gente já tinha feito um investimento na questão das pinturas pontuais, fechamento de gesso, tinha alguns outros pontos que a gente achou que não era necessário fazer aí um investimento. Então a gente manteve ele como estava e entramos só com a parte decorativa mesmo, em cima da bancada e com bastante planta. Então a pessoa entra, vê esse ambiente aqui da sala, né, onde seria a televisão, a cozinha integrada, e olha aqui rapidinho o lavabo e já entra para todo o espaço. Não é um ambiente que realmente vá fazer o diferencial e ser o decisório na compra de um imóvel. Então a gente só fez a decoração. E agora o nosso ponto assim principal, que eu gosto muito,
é a parte da cozinha. E nesse apartamento, a cozinha é integrada com a sala. E nos outros apartamentos desse condomínio, não. Então esse para mim foi assim um grande diferencial. Então eu queria trazer um destaque maior para cá. E aí eu trouxe 2 poltronas para essa bancada que já existia aqui. A gente fez como se fosse uma mesa posta, trouxemos taças, trouxemos o guardanapo. Aqui a parte da louça você tem aí os garfos e facas com detalhes em dourado, porque, gente, esse aqui é um apartamento de 1.200.000, né? Foi vendido por 1.250.000, mas um apartamento de 1.200.000, 1.250.000. Então eu não posso colocar qualquer coisa, não posso colocar um garfinho simples, né? Aqui também é taça de cristal, não é taça de vidro. Parece bobo, mas tem uma grande diferença nisso. Então é importante a gente entender essas diferenças de padrão de perfil de imóvel. Até por isso que os valores que a gente cobra são diferentes. Às vezes, para a mesma metragem, talvez eu cobre o dobro do valor que eu cobraria no imóvel de uma metragem igual, por causa do perfil de pessoas que vai comprar aquele imóvel, do perfil da decoração que a gente vai trabalhar. Então isso varia bastante, por isso que a gente sempre pede para vocês que estão interessados em fazer homestaging entrarem em contato com a gente para fazer um orçamento personalizado de acordo aí com a sua necessidade. Então a gente usou aqui, né, a parte das taças aí em cristal e não em vidro. E aqui eu fiz também, nessa parte da bancada, a simulação de uma massa. Então eu trouxe o macarrão para cá. Como era muito branco, a gente trouxe bastante elementos em madeira. E aí simulamos ali, né, uma parte de vegetais. Isso aqui, o macarrão é de verdade. Porque o macarrão, gente, pode ficar, a formiga não come, não vem bichinho, ele é sequinho, não tem problema nenhum. Mas, a cenourinha é cenográfica, é fake. E, gente, a cenoura até dá para parecer que é meio de mentirinha, né? Mas olha só, o alface é perfeito, perfeito. Então a gente trouxe para cá para criar essa sensação de, nossa, eu poderia estar cozinhando aqui. Literalmente é essa sensação. E aqui a gente tinha um cooktop que era muito antigo e bem estranho, com 3 bocas só, e a gente substituiu ele por um cenográfico. E aqui também a gente tinha uma outra questão, que é a integração da parte da cozinha com a parte da lavanderia. Porque quando você olha assim, você fala, legal, entendi o espaço, mas cadê a geladeira? Onde está a geladeira? Na foto dele vazio, sem nada, você fala, meu Deus, onde que eu vou enfiar a geladeira? Esqueceram. Só que a geladeira tá aqui nesse cantinho, olha só. A geladeira veio pra cá e aqui tá o nosso xodozinho aqui, a geladeira cenográfica, bonitinha, né? E tinha uma outra questão, esse espaço aqui, ele é baixinho, então quando o imóvel estava vazio, você falava, nossa, não vai caber uma geladeira nesse espaço. E a gente conseguiu encontrar um modelo que caberia aqui nesse espaço. Então a gente decorou toda essa parte de bancada e fizemos aqui também a parte da geladeira cenográfica para mostrar todo esse contexto. E aqui a gente ainda tem uma parte de lavanderia. Aqui tem essa porta de correr e a nossa ave seca cenográfica também bonitinha aqui, que traz essa representação de sofisticação pro espaço e todo mundo adora, consegue visualizar. Olha só, essa aqui foi todo o nosso pensamento do que a gente trouxe para esse ambiente, sala, cozinha, para quebrar um pouco do que o cliente trouxe pra gente. É um ambiente muito branco, um ambiente muito sem graça. Então a gente trouxe todos esses elementos para trazer esse destaque e cumprir o objetivo, que é trazer esse encantamento assim que a pessoa abre a porta de entrada. E agora eu quero mostrar para vocês toda a parte dos quartos aqui e as outras objeções que a gente tinha na venda desse imóvel, que com o homestaging a gente conseguiu literalmente eliminar, exterminar com muito sucesso, e fez com que esse imóvel fosse vendido aí em uma semana.